Olá, bom dia. Sexo, drogas e rock and roll. Quem nunca ouviu falar essa expressão? Amanhã, dia 13 de julho, comemora-se o Dia Mundial do Rock. E no Diálogo Plural de hoje nós vamos conversar sobre a história desse gênero musical, que apesar de ter mais de 60 anos, ainda conserva o vigor e a rebeldia de um adolescente. Para nosso bate-papo, recebemos em nossos estúdios Hugo Monte, que é historiador e roqueiro de carteirinha, e contamos ainda com a participação de José Rebouças, coordenador-geral do Sinteste RN. Bom dia, Hugo. Bom dia, Rebouças. Bom dia. Falar do rock, eu acho que quem nunca ouviu falar do rock, né, que ele é escultor, né, mas pelo menos a história que se possa colocar, principalmente para os adolescentes que gosta, que é adepto desse gênero musical, talvez não conheça. O nosso público também, talvez muito pouco saiba da história do rock. Como é que nasceu o rock? Elvis Presley foi um dos fundadores. Elvis Presley, sem dúvida, é uma referência, mas o fenômeno Elvis, que acontece em 1956, ele, na verdade, ele é Elvis foi o cara que estava no momento certo e apareceu na hora certa. É que antes do rock and roll surgir como o fenômeno que foi, o rhythm blues, que é a música negra que dá origem ao rock and roll, ela já tinha o seu próprio universo na sociedade americana no início dos anos 50. Né? Precedem Elvis Presley, Little Richard, Bo Diddley, Chuck Berry. Evidentemente que Elvis se torna a grande referência, a primeira referência, em função de ser branco, né? E de ser um ídolo para a TV americana. Né? Nos anos 50, a TV se torna o grande veículo da mídia americana, e naquele momento em que os Estados Unidos viviam uma segregação racial fortíssima, né, a sociedade dividida, era inviável naquele momento o surgimento de um ídolo negro, né, dentro daquele contexto. Dentro de uma sociedade racista, com o negro como referência. Exatamente. Mas essa contestação da majestade de Elvis Presley como rei do rock, Little Richard já fez isso em alguns momentos, dizendo que, na verdade, o rhythm and blues é de fato a origem do rock and roll. Né? A própria expressão rock and roll, eu falo isso um pouco no livro, ele nasceu um pouco por acaso, nasceu para camuflar essa conotação racista, porque existia o termo rhythm and blues, nasceu para associar todas as formas de música negra que existiam na cultura americana. Né? Existe uma revista Billboard, que existe até hoje, que catalogava os números da indústria fonográfica americana. E aí o Rhythm and Blues existia uma parada de Rhythm and Blues que era restrita ao universo negro. Né? Ou seja, nas rádios que tocavam para o público negro, nos espaços de divulgação da música negra. E aí o termo rock and roll surgiu para ser uma espécie para quebrar um pouco essa conotação da música negra, né, do rhythm and blues como música negra. E o rock and roll, na verdade, é uma gíria usada pelos jovens e adolescentes negros, que tinha uma conotação de diversão, até de uma certa conotação sexual também, né? Let's Rock and Roll era uma gíria comum usada pelos negros e que era uma expressão muito, muito usual nas músicas de rhythm and blues, né? E aí acabou que essa expressão acabou sendo apropriada e deu início a um gênero que, na verdade, já tinha uma origem. Já tinha uma origem. Exatamente. No blues rural, né, do sul dos Estados Unidos, que com a migração das populações negras para os grandes centros urbanos, né, com a industrialização, com o fim da escravidão, começam a surgir guetos, né, em Nova York, em Detroit, em Boston, e é que dá origem a esse gênero que precede o rock and roll. Né? Rebouças. Hugo, o rock and roll está muito ligado, ainda hoje, ao comportamento de uma geração. Como é que você analisa, naquela época, qual era o contexto político, social das pessoas, na conjuntura daquela época?
existe um filme que é icônico para quem tem mais de 40, já ouviu falar ou já viu em alguma... No Brasil ele se chamava Juventude Transviada, né? Em inglês o título original se chama Rebel Without a Cause, né? Rebeldia sem causa. Naquele momento, nós estamos falando do início da década de 50, havia um contexto de mudança sociocultural, política muito forte no mundo e especificamente na sociedade americana, né? Era o início do período chamado pós-guerra, né? Em que, pela primeira vez, dentro do século XX, você tinha... A juventude passou a ter um papel que vai mudar completamente o contexto, né, do que representa o jovem, né, para a sociedade a partir daquele momento, né? Esse é um legado que nós trazemos até hoje. No livro eu falo um pouco sobre isso, que até os anos 40, o rito de passagem entre a infância e a vida adulta, ele era muito mais simbólico, né? Representava para a mulher o casamento, representava para os homens, por exemplo, o alistamento militar. Então não existia essa ideia de uma interseção entre a infância e a vida adulta. Ou você era criança ou você era adulto, né? A ideia de uma juventude como um mercado consumidor, uma juventude com Ter um potencial... próprio, com uma linguagem própria, com uma maneira de se vestir. Não tinha uma identificação naquela área. Digamos que era um vácuo entre a criança e o adulto, digamos assim. Então o rock ele surgiu como um vetor dessas transformações, né? Antes dele, na era pré-rock, não existia essa distinção. As pessoas se diferenciavam ou pela classe social, pela cor, né? Pela raça, né? Pelo sexo, mas a ideia da juventude como um segmento da sociedade com vontade própria, com ideias próprias, e que passa a contestar os valores da sociedade dos seus pais, né? Essa ideia do que hoje é tão falado como conflito de gerações, ele tem um papel fundamental nos anos 50, porque é a primeira sociedade, a sociedade do pós-guerra. Existe até um termo que chama os baby boomers, né? É a sociedade que nasceu no pós-guerra, que é exatamente o baby boom, a explosão demográfica que surgiu após a guerra, que quando todas as sociedades estão tentando se reconstruir depois do conflito, né? E aí a juventude passa a ter um papel que nunca havia tido antes. E isso é reflexo também das próprias consequências da guerra, né? Só para citar um exemplo importante, por exemplo, foi a guerra que levou as mulheres ao mercado de trabalho, né? Na medida em que os rapazes estavam servindo na guerra, as meninas, né, as jovens, para irem para a indústria, né? Assim. Então isso quebrou realmente o paradigma da mulher dona de casa, que cuidar dos filhos, que só trabalhava em áreas, por exemplo, a mulher só seria professora ou enfermeira, por exemplo, né? A partir da guerra, ela vai sair para o mercado de trabalho e esse gosto pela liberdade, ele vai criar toda uma mudança de comportamento, né? Uma mudança de comportamento social, mudança de comportamento sexual. E o rock surgiu exatamente nesse contexto de mudança. Então, o que eu falo no subtítulo do livro, de que o rock and roll é a música que mudou a maneira de ver o mundo. Porque, de fato, ele não é apenas mais um gênero musical, mas é uma música que colocou a juventude em evidência e deu espaço para essa geração reivindicar as mudanças que iriam acontecer a partir daquele momento. Bom, o Diálogo Plural vai para o seu primeiro intervalo, a gente volta no próximo bloco falando ainda sobre a história do rock, mas eu deixo uma perguntinha. Na década de 50, mais ou menos, houve digamos assim, talvez arrefecimento da questão do rock, e os Beatles vieram exatamente para dar, digamos assim, um fôlego novo. Foi exatamente nessa época que houve esse ressurgimento. O Hugo responde no próximo bloco, nós voltamos daqui a 30 segundos, continue aí.
Voltamos com o programa Diálogo de hoje, que conversa sobre o Dia Mundial do Rock com o historiador roqueiro potiguar Hugo Monte e ainda com José Rebouças, que é coordenador geral do Sinteste RN. Eu deixei uma pergunta no bloco anterior sobre a questão da década de 50 e o surgimento dos Beatles. Eles vieram realmente para... Todo mundo sabe que eles foram, digamos, um fenômeno. E esse fenômeno veio exatamente para ressurgir o rock. Os anos 50 é a origem hoje se chama de rock clássico, né? O rock original, que é o rock surgido na sociedade americana dos anos 50. Mas, na verdade, nos anos 60, ocorre um movimento talvez mais importante da história do rock, porque a partir dos anos 60, o rock se torna, de fato, uma música global, né? E isso se deve muito ao fenômeno da Beatlemania, né? Os americanos usam uma expressão chamada a invasão britânica, né? Quando os Beatles, em fevereiro de 1964, não foi uma coisa que aconteceu por acaso, houve um planejamento, uma campanha os Beatles chegam pela primeira vez ao topo da parada americana e desembarcam em fevereiro de 64 para fazer a primeira excursão pelos Estados Unidos. Esse movimento foi taxado pela imprensa americana como a invasão britânica, né? Porque durante muito tempo isso foi um recorde na história da televisão, a audiência que os Beatles tiveram no programa Ed Sullivan Show, né, que era o programa de maior audiência na TV americana na época. E a partir daquele momento, eles se tornam um fenômeno no mercado americano e dos Estados Unidos se tornam um fenômeno mundial. Eu, inclusive, falei um pouco, há 2 semanas atrás, sobre a história do rock nacional e falei disso como o movimento da Jovem Guarda no Brasil foi um eco, foi uma versão brasileira da Beatlemania que acontecia na Inglaterra. E a partir dos Beatles, você tem uma série de bandas britânicas que vão estourar no mercado americano e a partir disso no mundo inteiro. Então, a partir dos anos 60, você tem o surgimento de outros subgêneros dentro do rock e o rock passa a ser uma música que não representa mais apenas a cultura americana, mas ele passa a ser um fenômeno global em praticamente todas as sociedades ocidentais, pelo menos, né? Porque a juventude do mundo inteiro passa a identificar o rock como uma expressão cultural da sua geração. O rock, por ser um ritmo, uma moda, um comportamento lá no final da década de 50, já entrando no início dos anos 60, esse ritmo, esse comportamento, essa moda, essa cultura e a mudança nas atitudes da juventude que a partir dos Estados Unidos se espalhou para o mundo inteiro, isso tem gerado substratos desse gênero. Como é que você vê isso? Uma das razões que eu entendo da longevidade do rock como gênero musical sempre foi a capacidade de aglutinação de outras referências, de outras influências. Vou citar mais uma vez o exemplo do livro. Eu coloco no apêndice um glossário onde eu enumero diversos gêneros ou subgêneros dentro do universo do rock. Então você tem o blues rock, o folk rock, o punk rock, né? O heavy metal, o rock se fundiu praticamente do jazz à música clássica, ao rap, ao hip hop. Todos os gêneros musicais se aglutinaram ao rock, quer dizer, essa capacidade de reinvenção do gênero. Porque ele não é um fenômeno dos anos 50 ou 60, dos anos 70, 80, todas as gerações passaram essa influência. E adequadas à sua própria realidade cultural, né? No Brasil isso aconteceu de forma muito clara nos anos 80, mas no mundo inteiro você tem isso, né? Você tem a referência do rock americano e do rock britânico, mas no mundo inteiro a juventude adotou esse gênero e ele foi se reinventando, exatamente assimilando as referências culturais por onde ele passou.
O dia do rock, o dia que eu falei logo no início desse segundo bloco, dia 13 de julho. Por que o dia 13 de julho? Na verdade, esse é uma data que ela tem uma representatividade, eu acho que não é uma coisa tão importante em relação ao tudo que o rock representou na história da cultura ocidental. Essa data foi a data do Live Aid, né? Dos anos 80. Não foi o primeiro, mas foi um dos mais importantes movimentos, que foi na verdade um concerto. Houve um concerto conjunto nos Estados Unidos, acho que na Filadélfia e em Londres, onde esse movimento fez esses shows, né, se tornaram beneficentes, foram transmitidos ao vivo e arrecadaram milhões para os países da África que estavam vivendo um período de fome na Etiópia, na Somália, né? E houve um inglês chamado Bob Geldof, que era um ilustre desconhecido até esse evento, e ele conseguiu mobilizar diversos nomes do cenário do pop e do rock inglês para fazerem esse movimento, né? O Live Aid aconteceu primeiro na Inglaterra, depois você tem aí o USA for Africa, que foi um movimento mais ou menos parecido, que as pessoas lembram, talvez, também na mesma época, nos anos 80. Então, essa data está vinculada a esse movimento, né? Mas, na verdade, muito antes disso, muito antes dos anos 80, já existiu, por exemplo, o movimento rock contra o racismo, que reuniu bandas como The Clash, como Steel Pulse, que juntavam bandas de rock e de reggae na Inglaterra contra a discriminação racial. Então, essa coisa da mobilização da música por uma causa, né, existe antes do Live Aid e existe depois, né? Hoje você tem um exemplo de um cara como Bono, vocalista do U2, que ele conseguiu se tornar um interlocutor importante em diversas causas ambientais, humanitárias, quer dizer, que usa a sua popularidade como um porta-voz de uma geração e de mobilização por uma causa. Então isso também é um fator importante, que a música e o rock foi pioneiro, né? De canalizar essa atenção que a mídia dava ao gênero e aos seus ídolos para causas maiores. Causas, maiores. Exatamente. Bom, nós vamos para o nosso segundo intervalo e voltamos daqui a 30 segundos falando um pouquinho sobre o Dia Mundial do Rock. Você acabou de saber por que e sobre a história dele. Nós voltamos em 30 segundos. Continue aí. Estamos de volta com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o Dia Mundial do Rock com o historiador e roqueiro potiguar Hugo Monte, e ainda com a participação de José Rebouças, que é coordenador geral do Sinteste. Rebouças começa esse bloco fazendo a pergunta. Hugo, nesse período, 50 até agora, o que é que você acha mais marcante, o que interessou mais? Quais os momentos mais importantes na história do rock? Eu acho que de forma geral, os anos 60 e 70, eles foram muito marcantes, porque foram momentos de ruptura, né, de transição. Você teve o movimento hippie nos anos 60, que só chega no Brasil nos anos 70, mas nos Estados Unidos ele foi muito forte, porque ele está atrelado ao movimento da resistência contra a Guerra do Vietnã, aos movimentos de maio de 68, né, as rebeliões estudantis, e a toda a questão do pacifismo, né, da luta contra a guerra, que foi a grande causa nos Estados Unidos, mas houve a questão nuclear na Europa, a questão das ditaduras militares na América Latina. E nos anos 70, o movimento punk, que nasceu na Inglaterra, mas que tem uma importância muito grande, porque ele representou também uma ruptura na história do gênero, e porque ele criou um exemplo muito importante até hoje, né? O movimento punk tem um lema que era "Do it yourself", né? Faça você mesmo. Então,
a sociedade, os jovens operários da classe operária britânica, que estavam à margem do mainstream, à margem da mídia, das gravadoras, né? Eles começaram um movimento que começou nos pubs britânicos, dos bairros proletários, de fazer uma música, né? Que o mais importante, o conceito era esse, né? Aprenda a tocar 3 acordes e faça uma música. O importante é o que você tem a dizer. E essa atitude, né? Isso foi um exemplo e um referencial para diversas outras gerações, né? Quando a gente fala, por exemplo, do rock brasileiro, né? Da cena do rock de Brasília, em que essa influência desse conceito punk, não é só o hardcore, né? Não é só o estilo da música, a conotação política, social que o movimento punk deu de falar em nome do jovem, né? Não era... Porque no início, até no próprio fenômeno dos Beatles, a temática do rock era muito pueril, né? Eles falavam da vida adolescente, do comportamento da escola, das namoradas, das festas. Mas, aos poucos, o rock passou a ter a ganhar uma conotação de questionamento do status quo, né? de discussão do universo da sociedade, muito mais do que só o universo adolescente da juventude, né? Então, nos anos 60 e nos anos 70, sem dúvida, foram marcos muito importantes para a história do gênero, porque, vamos dizer assim, determinaram algumas bandeiras, né, para a juventude, que são até hoje bandeiras pertinentes para outras gerações que vieram muito tempo depois. Bom, desde o início do primeiro bloco, a gente falando de um livro, né? O Hugo falou várias vezes aqui, eu escrevi um livro, eu coloquei naquele trecho, e agora a gente vai responder que livro é esse, que foi publicado no ano de 2013. Que livro é esse, Hugo? É um livro chamado Rock and Roll, uma breve história da música que mudou a maneira de ver o mundo, é o subtítulo. Ele é um livro independente, ele foi lançado por uma editora local, uma editora do Rio Grande do Norte, chamada Sarau das Letras, mas é uma produção independente, está nas principais livrarias da cidade, e foi um trabalho exatamente de um apaixonado pelo tema, né? Eu sou historiador, né? Fui professor durante 10 anos e juntei duas coisas que sempre me interessaram. A história do século XX e o gênero musical que eu sempre gostei, acho que desde a minha adolescência. Toco numa banda também, canto, componho, então a música sempre fez parte do meu universo de interesse. E aí eu acabei nesse projeto, que nasceu 2 anos antes, né? O livro passou 2 anos para ser escrito, mas ele passou uma década sendo gestado, né? Com leituras que eu já tinha feito. E, quer dizer, o livro nasceu de um interesse meu como leitor também, porque eu procurava coisas em português sobre a história do rock. E acabei percebendo que tinha condições de fazer esse trabalho e unir os dois universos, né? Normalmente, eu costumo dizer o seguinte, que os biógrafos, os livros que são biografias de nomes importantes da história do rock, a biografia dos Beatles, ou de Bob Dylan, ou de Bob Marley, eles se atêm muito ao universo pessoal, né? Eles conversam sempre com as pessoas que viveram próximas, ou com o próprio autor, ou com o próprio personagem biografado, se ele estiver vivo, e fala das influências, ou das parcerias, enfim, do universo da vida. Mas eu sentia falta de um livro que abordasse, além dessa questão da vida pessoal e das referências dos artistas, que abordasse essa questão sociocultural, né? O que é que representou aquela música, ou aquele artista, ou aquele
pensamento naquele contexto histórico específico, né? Então, o projeto de escrever o livro tem essa ambição de juntar os dois universos, né? Eu falo um pouco sobre a indústria cultural, sobre de como nós chegamos ao que acontece hoje, o fenômeno do download que aconteceu nos anos 2000, né? A questão da música independente, de como o rock evoluiu nesse tempo todo, né? Todas essas referências que a gente falou um pouco dele aqui. O livro vai dos anos 50 até 2012. Foi quando o final da minha pesquisa. E no Brasil, no contexto do livro, houve muita mudança no rock aqui no Brasil? No Brasil, a gente ainda tem a nossa grande referência ainda são os anos 80. Né? Os anos 80 é a primeira vez que se fala no movimento de rock genuinamente brasileiro com uma linguagem brasileira, com uma linguagem própria e com referências. Porque antes, como aconteceu na Jovem Guarda, você tinha ecos, né? Você tinha influências estrangeiras que tiveram alguma repercussão aqui, mas que não era um movimento com vida própria, vamos dizer assim. Isso acontece nos anos 80 no Brasil e curiosamente, nessa pesquisa, isso acontece na América Latina inteira, né? Que coincide exatamente com um período posterior ao fim das ditaduras militares, né, no continente. O programa vai chegando ao final, já poderíamos aqui, acho que até estouramos o nosso tempo aqui do terceiro bloco, podíamos passar bem mais tempo discutindo sobre a história do rock, porque Rebouças também é um dos apaixonados pelo rock aqui. O Hugo Monte, que é historiador e roqueiro, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. É um prazer. José Rebouças é um coordenador geral do Sinteste RN, obrigado também pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Obrigado. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as nossas atualizações no Twitter, que é @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesteRN.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo domingo.